Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada nós começamos a estudar as relações quantitativas em soluções, como concentração comum, densidade, concentração molar, porcentagem massa, porcentagem volume. Essas porcentagens a gente também chama de título em massa, né? O próprio título em volume. Estudamos parte por milhão, parte por bilhão. E na nossa aula de hoje, nós vamos estender relações matemáticas, inclusive uma delas nós fizemos na última aula. Nós vamos estender algumas relações matemáticas entre essas medidas de concentração. E também, depois de fazer isso, nós vamos estudar um pouquinho a concentração dos íons gerados por substâncias iônicas e substâncias moleculares quando jogadas em água para formar a solução aquosa, por exemplo. Tá? Então, vamos começar com as relações entre medidas de concentração. São relações simples, não são relações complicadas. Uma delas a gente já desenvolveu e é a partir dessa que eu vou começar. Então, lembrando que a concentração comum, né, é a massa do soluto, que eu chamei de M1 na minha aula passada, vou continuar chamando de M1 aqui, sobre o volume da solução, e a concentração molar é o número de mols do soluto sobre o volume da solução. A gente lembra que o número de mols ele pode ser escrito como sendo a massa, né, sobre a massa molar. Portanto, a gente pode escrever a concentração molar como sendo a massa do soluto sobre a massa molar dele e o volume da solução. É uma maneira de escrever. Mas se a gente observar aqui, ó, M1 sobre V já é a concentração comum. Então, a gente pode, de maneira bem geral, falar que a concentração molar pode ser calculada a partir da concentração comum sobre a massa molar do soluto. Muito bem. Feito isso, tá? É bom falar que a concentração molar dada em mol por litro, para que você use isso diretamente, a concentração comum tem que estar em grama por litro. Ou grama por centímetro por decímetro cúbico, né? Que é a mesma coisa que litro. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, tá? E a massa molar em grama mol. Muito bem. Então essa é a primeira relação que a gente já tinha estabelecido, mas vale a pena lembrar. Nós temos outra relação. Eu vou manter aqui concentração, massa do soluto, mas nós temos a densidade, que é a massa total do sistema, da solução como um todo, sobre o volume. E a porcentagem em massa, o título em massa, a massa do soluto sobre a massa total. Eu não vou multiplicar aqui por 100%, mas só para que a gente fale uma coisa que vai ser importante, mas é a fração da massa do soluto sobre a massa inteira do sistema. Então é bom lembrar isso, tá? Se quiser colocar em termos do porcento, né, você tem que multiplicar isso daí por 100. Mas a gente vê o seguinte: se nós pegarmos a densidade e dividirmos por esse título em massa, vamos fazer aqui mais para baixo, densidade dividir por título em massa, nós temos o seguinte, ou simplesmente, vamos fazer outra coisa na verdade, vamos fazer outra coisa, vamos pegar a concentração e dividir pela porcentagem. Então eu tenho M1 sobre V sobre massa total, desculpe, o título é M1 sobre massa total. A gente corta o M1 e vê que vai dar massa total sobre volume, que é a própria densidade. Então, eu consigo perceber que a concentração, note, é igual a quê? O título vezes a densidade. Só que eu preciso comentar algumas coisas aqui que são importantes. Isso aqui é geral. Você não pode usar esse tipo de coisa com 30%. Por exemplo, se a tua solução tem 30% em massa de soluto,
Meu caro, você não vai colocar 30% aqui, você não vai colocar 20%, você não vai colocar 10%. Você tem que colocar, se é 30%, você tem que colocar 30 sobre 100 aqui. Ou 0,3. Se a solução é 3%, você vai ter que colocar 3 sobre 100. Você não pode colocar 3 aqui, tá? Então, atento a isso. Se ela é 99%, você tem que colocar 99 sobre 100, ou 0,99, tá? Então, cuidado com isso. Se você deixar dessa forma, você está também dizendo que a unidade da concentração vai seguir a unidade da densidade. Mas eu tenho que fazer um comentário. Se você quer que essa concentração saia em grama por litro, por exemplo, e a densidade está sendo dada em grama por ml ou grama por centímetro cúbico, você precisa, então vamos fazer um estudo aqui, grama por ml é igual ao grama por centímetro cúbico, tanto faz, é grama por 10 a menos 3 litros, que é igual a 10 a terceira grama por litro. Ou seja, você quer que a tua concentração saia em grama por litro, você precisa pegar essa expressão, concentração igual a porcentagem, e aquele comentário sobre o título em massa continua valendo, vezes densidade. Só que note que você tem que, se a densidade está em grama por ml e você quer uma concentração em grama por litro, você tem que multiplicar a sua expressão por 1000. Certo? Muito bem. Então, de maneira geral, veja que você pode pegar essas duas expressões aqui, né? As duas expressões que eu acabei de formar e falar assim, ó, tá? Pega essa primeira, concentração molar igual a concentração sobre massa molar. Então posso reescrevê-la assim, ó, concentração é igual concentração molar vezes massa molar, ou simplesmente pela essa segunda que eu acabei de deduzir, tudo isso também é igual a porcentagem em massa vezes densidade vezes 1000. Então você pode deixar isso daqui assim, mas com a seguinte lembrança. Isso aqui é grama por litro, mol por litro. Isso aqui é grama por mol, que é a massa molar. Porcentagem massa é 1%, 30%, não vai me colocar 30, vai me colocar 30 sobre 100 aqui, tá? Ou 0,3. E a densidade aqui para usar grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Ok? Essa relação que eu acabei de mostrar é a relação mais geral que a gente tem a respeito disso daí. Certo? Tem outra relação que, se você quiser usar, e pode ser útil também, e que faz a gente pensar um pouquinho, é que se você tem porcentagem em massa, que é alguma coisa em 100, se você quer passar para ppm, certo? Aqui você tem que alguma coisa em 1 milhão, 100 é 10 ao quadrado, 1 milhão é 10 à quarta. Então, se você quer passar para ppm, você tem que multiplicar por 10 à quarta. Se você quer vir de ppm para porcentagem em massa, você divide por 10 à quarta. Essas coisas são úteis porque deixam a gente mais rápido, né? Tá. E aqui, se a gente voltar, de ppm para ppb, ppm é alguma coisa em 1 milhão, ppb em 1 bilhão. E de milhão para bilhão é 1000 vezes maior, né? Então aqui você tem que multiplicar por 10 à terceira. Se quiser voltar, você divide por 10 à terceira. Certinho? Muito bem. Então, essa é são as nossas relações importantes. Destaco essa daqui de cima, onde a minha mãozinha está apontando aqui, tá? E essa daqui que eu acabei de fazer. Vamos resolver um exemplo agora, para a gente ver se a gente entendeu. Então vamos lá. O exemplo é esse daqui.
Os frascos utilizados no acondicionamento de soluções de ácido clorídrico comercial, também conhecido como ácido muriático, tá? Que é o HCl, né? Apresentam as seguintes informações de seu rótulo: são 20% em massa e densidade 1,10 gramas por ml, massa molar 36,50 grama por mol. Com base nessas informações, a concentração da solução desse ácido será em mol por litro, porque a gente está vendo as coisas em mol por litro. Então, nota, eu posso continuar resolvendo essas coisas sem fórmula, sem nada, só com a noção que a gente aprendeu na última aula. Mas a gente tem que admitir, a fórmula dá uma certa praticidade. A gente lembra que concentração comum, que não foi dado no enunciado, é igual a massa molar concentração molar vezes massa molar, porcentagem em massa vezes densidade vezes 1000. Desde que eu estabeleça a concentração comum, não é pedido, mas é pedido a concentração aqui molar, né? Então eu vou rearranjar essa parte aqui, eu posso ignorar da expressão, eu só vou rearranjar. A concentração molar é a porcentagem em massa vezes a densidade vezes 1000 dividido pela massa molar. Então, porcentagem, lembre-se, 20% é 20 sobre 100, que é 0,2, ó. A densidade está em grama por ml, então faz sentido usar esse 1000, tá? Então eu vou colocar aqui 1,1 vezes 1000. Ah, mas aí você vai falar, mas você não falou nada que a concentração molar precisa usar o 1000 aqui. Precisa, porque para usar a concentração molar, você lembra que concentração comum, a concentração molar é mol por litro, a concentração comum tem que estar em grama por litro. Para você usar isso daqui diretamente, concentração igual a concentração molar vezes massa molar. Portanto, por isso que eu estou usando vezes 1000 aqui. Porque eu sei que indiretamente a minha concentração comum está em grama por litro, tá bom? E a massa molar 36,5 aqui, certo? Então nós temos aqui que isso daqui vai ser, veja, vai ser 1,1 vezes 1000 vezes 0,2. Então 0,2 vezes 1000 vai dar 200. 200 vezes 1,1 vai dar 2,2 vezes 100, 36,5. E aí a gente vai ter 2.200 vezes 36,5. Se você pensar aqui um pouquinho, 6 vezes 5, 30. Vai 3. Né? Daí, o que a gente vai ter? 6 vezes 5, 30. Vamos fazer essa conta na calculadora aqui, que foi... Eu dei uma travada pra gente não perder tempo, vai. Tô achando que vai dar 6 isso daqui. Opa, eu acho que eu errei a conta aqui, né? Acho que errei a conta, então vamos lá. Espera um pouco. Devo ter errado a conta aqui. Isso daqui vai dar 2,2 vezes... 0,2 vezes 1,1 vezes 1000, 220, dividido por 36,5. Agora sim. Eu tinha errado essa conta aqui, ó. Aqui, ó, dá 200, dá 2,2 vezes 10, ó, vezes 100, né? Que dá 220. Aí sim você viu que isso daqui vai dar 6,02, que é aproximadamente 6,0 mol por litro. Ok? Então, a gente deu uma bobeadinha na continha final aí. Errei a continha final. Mas tudo bem, tá tudo certo agora, 220, não 2.200, que dá os 6 mol por litro. Certo, pessoal? Já eu volto na próxima aula para falar de concentração de íons na solução, tá bom? Até mais!